Oi, gente, que prazer imenso estar com vocês e fazer mais algumas reflexões, compartilhar com vocês algumas das impressões que eu tive a fazer o meu estudo sobre os capítulos 53 a 63 do livro de Alma, que tem como título Preservado pelo seu maravilhoso poder. E enquanto eu estudava, eu pude refletir sobre muitas coisas. Como se tratam de capítulos de guerra, eu fiquei pensando, que proveito tem uma guerra? Que lições nós podemos aprender com uma guerra? Ao mesmo tempo que nós temos na guerra vidas destruídas, filhos órfãos, nós também temos heróis, nós também temos exemplos de superação, nós temos líderes inspiradores. Ninguém ganha numa guerra. Toda guerra, ela é cruel. E nesses capítulos a gente retoma um pouquinho ao Capitão Moroni, que foi um desses líderes inspiradores. E Moroni, ele estava aí, lutando de um lado, juntamente com Lei, com Teacum, com outros capitães. E é interessante que eles tinham prisioneiros de guerra. E os nefitas, eles não tinham prisioneiros de guerra, nem mulheres e nem crianças. E eles também não matavam seus prisioneiros. E eles precisavam mantê-los, alimentá-los. Então, eles usavam os seus prisioneiros de guerra como força de trabalho. Eles ajudavam a reconstruir as cidades nefitas e a fortalecê-las. Foi uma das maneiras que Moroni encontrou para que eles também não ficassem ociosos, que fosse mais fácil controlar esses prisioneiros. Por outro lado, nós vemos que os lamanitas, eles pouco se importavam. Mulheres, crianças, todos eram prisioneiros de guerra para eles. E nesse exato momento aí, Amoron, que é o rei dos lamanitas, que era irmão de Amalequias. Lembra daquele rei perverso que declarou guerra, que prometeu que beberia o sangue de Moroni, que chegou ao poder de maneira fraudulenta, que matou o rei, casou com a viúva? Muito bem, ele acabou sendo morto por Teacom, um outro capitão nefita. E o seu irmão Amoron assumiu o lugar dele. Então Amoron escreveu para Moroni e disse: e aí, vamos trocar prisioneiros de guerra? E Moroni ficou muito feliz com essa notícia, porque ele viu a possibilidade dele conseguir resgatar inclusive mulheres e crianças. Então ele respondeu a carta e disse: sim, vamos trocar, mas cada homem lamanita eu troco por um homem nefita, mais uma mulher e uma criança. E lembrou para eles que eles começaram aquela guerra, que era uma guerra injusta, e que existia um Deus que tudo sabia e que estava vendo tudo aquilo. E que eles estavam apenas se defendendo. Eles não haviam atacado, eles apenas estavam se defendendo. E Amoron, quando recebeu essa carta, ele ficou muito, muito nervoso. E ele ficou nervoso porque ele não reconhecia em nenhum momento esse Deus. Ele dizia que não conhecia esse Deus, ele não reconhecia os seus erros, ele inclusive achava que o irmão foi assassinado injustamente, e ele cobrava aí de Moroni, inclusive ele foi lá em Lamã, Lemuel, dizer que foram injustiçados, ou seja, ele se via como um vítima e cobrava uma dívida que, segundo ele, era desde os antepassados. Então, olha que interessante, porque eles sabiam dos seus erros, mas era muito mais fácil mentir, negar, não assumir e jogar a culpa lá nos antepassados. E isso é uma prática muito comum
em governos iníquos, né, que vão tentar de todo custo mascarar as coisas erradas que fazem, não vão admitir, vão se ficar enraivecidos, né, com mais raiva ainda, que é um ponto aí de defesa, e no final das contas vão sempre culpar alguém. Mas então Moroni não aceita, né? Não existe aí um acordo entre eles, e Moroni cria uma outra estratégia. Ele pega um prisioneiro de guerra, que é um lamanita, e esse lamanita, junto com um grupo de nefitas, vão até uma cidade aí lamanita, e na fronteira da cidade eles oferecem vinho aos homens que, achando que são lamanitas, acabam bebendo do vinho, se embriagam. Eles conseguem entrar na cidade, eles conseguem armar todos os seus prisioneiros de guerra, até as mulheres, eles conseguem libertar seus prisioneiros. E o interessante é que eles não querem matar ninguém, eles não querem ferir ninguém, eles querem apenas o seu povo, sã e salvo. Então observem a luta como é desigual. Um luta pelo bem de seu povo, pela sua liberdade, pelo direito de adorar. O outro luta pelo ódio, pela vontade de poder, de escravizar, né? de maltratar os nefitas. Nesse momento, Moroni também recebe uma carta de Elamã. Uma carta que deixa ele muito, muito feliz, porque nessa carta Elamã está retratando uma situação que ele viveu, né, porque ele está aí do outro lado da cidade. Vocês lembram que aquele povo que havia se arrependido, né, que era lamanita, que se tornou o povo de Amon, que se autodenominou povo antinefileíta, esse povo fez um convênio com Deus que não pegaria em armas. E o que acontece? Eles começaram a se angustiar, porque eles viram os nefitas em menor número, muitos deles morrendo, e eles não podiam fazer nada. Então eles estavam a ponto de romper o seu convênio. E Elamã estava muito preocupado com eles. Mas nesse momento, os seus filhos tinham crescido, eram jovens. E esses jovens apareceram aí e disseram: não, nós vamos lutar por vocês, nós vamos defender o nosso povo. E aí Elamã está exatamente relatando essa experiência, né, de quando esses jovens escolhem ele como capitão. Imagina, eles escolheram Elamã como o seu líder, que era um profeta. Quando a gente reflete um pouco sobre esses 2.000 jovens, a gente pensa nas desvantagens que eles tinham. Primeiro, eles foram criados em um ambiente sem violência. Eles não aprenderam a usar armas, eles não eram ferozes, não eram sanguinários. Eram jovens da paz, que cresceram com os pais que haviam feito um convênio de não pegarem armas. Então esses jovens, eles não eram experientes, eles não eram treinados. E quando a gente pega o exército lamanita, eles eram experientes, eles eram treinados em todo tipo de guerra. Mas os jovens guerreiros eram jovens fiéis, obedientes, tementes a Deus. E eles acreditavam nesse Deus que podia preservá-los e livrá-los de qualquer mal. Esses jovens guerreiros, eles também tinham uma característica muito interessante, né? Eles dizem que foram ensinados por suas mães. Então, nós vemos a importância das mães ensinarem os seus filhos, de como faz diferença uma mãe que educa, que ensina o seu filho no caminho do Senhor. Esses jovens foram ensinados por suas mães a não duvidar, a ter fé em Deus. Eles eram extremamente obedientes, cumpriam as ordens de comando com exatidão. Então, tudo aquilo que eles não tinham de experiência não importava, porque eles tinham o Senhor do lado deles. Então, eles sabiam que Antipos, que era um capitão nefita, estava aí numa guerra contra os lamanitas, uma quantidade de homens muito menores, já desfalecendo e pedindo ajuda. Então,
Eles simplesmente se vestiram aí com toda a sua força, com toda a sua coragem e foram se unir ao exército de Antípos. E é muito interessante como eles conseguem vencer essa batalha contra os lamanitas, como Elamã fica extremamente preocupado no final em ver se algum deles havia perdido a vida. E aí ele constata que todos eles haviam se salvados. E ele diz que somente por um milagre, somente pelo poder de Deus. Eles tiveram outros nefitas que morreram, mas nenhum daqueles 2060 jovens guerreiros de Elamã se perderam. Então nós sabemos que o Senhor preservou a vida deles. O Senhor os protegeu. E Moroni, quando ele sabe disso, ele fica extremamente feliz, porque mais uma vez ele vê a força do Senhor do lado deles. E essa força vai sempre existir quando nós somos obedientes, quando nós somos fiéis. A carta de Elamã ainda pedia ajuda a Moroni, porque ele dizia que estava pedindo ajuda ao governo nefita em vão. Eles precisavam de reforços, de mantimentos, e essa ajuda não tinha chegado por parte do governo. Assim como uma cidade chamada Nefia havia sido tomada pelos lamanitas, os nefitas foram obrigados a fugir por falta de provisões e dessa ajuda. Então, Moroni fica muito chateado, ele fica extremamente triste quando ele sabe que essa cidade foi tomada. E ele fala, né, que seria muito mais fácil proteger a cidade do que recuperá-la. Então vamos fazer um parêntese aqui e vamos pensar, né, que princípio nós podemos aprender dessa frase de Moroni. Que é muito mais fácil permanecer firme no Evangelho do que voltar depois que nós nos desviamos dele. É muito mais fácil se manter sem vícios do que tirar um vício da nossa vida. Esse caminho de volta, ele é sempre um caminho mais difícil. Então, que nós possamos pensar que é muito mais fácil proteger a nossa família do que recuperá-la depois. Outra coisa muito interessante é que, enquanto Moroni ele fica extremamente chateado, ele escreve uma carta para o juiz supremo, Paorã, que está aí na cidade de Zaraima. E ele escreve essa carta muito chateado, ele fala algumas palavras assim muito duras, né? E ele fala sobre a negligência dele, que ele vai ser culpado pelas vidas nefitas, pelo que tem acontecido. Esse povo precisa dos suprimentos e precisa urgente. E ele fala inclusive sobre possibilidades de corrupção, né, dentro do governo. Ele está muito furioso. E Paorã, ele recebe essa carta e ele escreve a resposta para Moroni. E ele diz: tudo bem, Moroni. Em outras palavras, não me ofendi com você. Você tem razão. Eu me alegro por isso. Mas o que aconteceu foi, eu fui destituído do poder. Eu estou agora em Gideão, em outra cidade. Os realistas, lembra daquele movimento, daqueles que achavam que devia ter um rei, que deviam subir ao poder? Pois é, os realistas se fortaleceram, me expulsaram da cadeira de juiz, e eles que estão comandando a terra, e eles que não mandam as provisões. E aí a gente aprende outra coisa interessante. Paorã sabia que Moroni, do outro lado, ele não tinha condições de saber o que estava acontecendo. Observe que nessa época os meios de comunicação eram bem precários. Uma informação podia demorar aí dias, meses. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Ele sabia que Moroni não tinha como saber o que estava acontecendo. Então ele não se ofendeu, ele não se sentiu injustiçado,
mas ele se alegrou da preocupação com Moroni. E ele teve o cuidado de esclarecer o que estava acontecendo e pediu a ajuda de Moroni, para que eles pudessem reconquistar Zaraenla, para que eles conseguissem retirar os realistas do poder. E aí nós aprendemos várias lições de empatia, de se colocar no lugar do outro, de não reagir, de não se sentir injustiçado, incomodado, mas simplesmente atuar e buscar soluções práticas para resolver os conflitos na hora que eles aparecem. E então, Moroni, quando toma ciência de tudo isso, ele reúne uma parte do seu exército e ele vai lá para resgatar, né? Resgatar esse povo, resgatar essa cidade. E aí a gente pensa, né, como a luta dos nefitas era sempre para preservar a vida, para preservar a sua família, né, os seus direitos, a sua liberdade. Eles não queriam mais que isso. Na vida, nós também vamos ter muitas lutas, mas nós precisamos sempre focar, né? Como eu vou reagir? Como eu posso lutar as minhas batalhas? E escolher se nós lutamos essas batalhas com a ajuda do Senhor. Quando se acaba uma guerra, nós sabemos que fica o rastro ali de destruição, de morte. Sempre tem aquelas pessoas que vão olhar e vão ter força para reconstruir a vida. E vão ter aqueles que vão ficar apenas reclamando e lamentando. Talvez os que se foram, talvez o que perdeu. Então a vida não é diferente de uma grande guerra. Nós precisamos encontrar meios, né, de nos reconstruir e de sair adiante e de ir em frente. Esses capítulos são interessantes porque também relatam, né, o final aí, o que acontece com essas pessoas. Por exemplo, Elamã morre, ele passa a responsabilidade de manter os registros ao seu irmão Cibron. Nós vemos que o capitão Moroni, ele também morre, ele passa a responsabilidade para o seu filho Moronia, como capitão agora dos exércitos nefitas. Nós vemos como esses homens vão passando e eles deixam o seu legado. Eles deixaram os seus ensinamentos. Nesse período também existia um homem que era um construtor de navios. Ele se chamava Agote. E ele decidiu que queria ir para terras do norte. E ele começou a construir navios e muitos decidiram segui-lo. E aí também se relata, já no finalzinho de Alma, que não tiveram mais notícias desse povo, do que aconteceu com eles, se morreram, se conseguiram chegar a essas terras que eles imaginavam. E aí nós sabemos, através de revelação moderna, que os descendentes de Agote, eles são hoje aqueles que vivem na Nova Zelândia, na Polinésia, nas ilhas do Pacífico. Olha que interessante que o presidente Joseph Field Smith, ele esteve na Nova Zelândia e ele disse, através de profecia, que aquele povo era os descendentes de Agote. Nós também tivemos um pioneiro aí na história da igreja, Adid Platt, que foi o primeiro missionário chamado para as ilhas do Pacífico Sul, que pregou o evangelho por 5 anos na Polinésia. E ele também teve essa inspiração que o povo da Polinésia eram os descendentes aí de Agote. Então nós vemos aí como existem coisas, né, e como existe a revelação moderna para nos esclarecer algumas coisas que ficaram aí sem resposta, algumas histórias que a gente não soube o final.
O que me impressiona muito em todos esses capítulos, e existe uma frase que se repete, que se chama "E aconteceu o quê? E aconteceu o quê? E aconteceu o quê?" E assim vai, e eles vão relatando. Esse aconteceu está no passado. Esse aconteceu já foi. E quando nós terminamos o livro de Alma, que é o livro mais longo do livro de Mórmon, nós temos aquela sensação, e aconteceu o quê? Então, no nosso livro da vida, na nossa história, talvez algum dia a gente vai dizer, e aconteceu o quê? Aconteceu que um dia eu casei, e aconteceu que um dia eu conheci o Evangelho, me batizei, ou aconteceu que fiquei doente, ou aconteceu que mudei de cidade. Ou seja, todas as coisas aconteceram, né? Como disse Jacó, e a vida se passou como um sonho. Um dia a gente vai dizer, e aconteceu o quê? Eu morri, como Moroni, como Elamã, como Nefe, como todos esses homens aí tão vivos e tão exemplares. A nossa vida é única, nós temos o nosso tempo, a nossa missão. Nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas. Então que nós realmente possamos um dia olhar para trás e acontecer o quê? Eu vivi da melhor maneira que eu poderia ter vivido. Então que nós possamos lembrar disso, lembrar de ensinar os nossos filhos a serem obedientes, a serem retos, a não duvidarem, a saber que existe um Deus que vive, que nos protege e que vale a pena ser fiéis, que nós podemos ser fiéis. E se formos, seremos preservados por esse maravilhoso poder. Até mais.